Saudações a todos! Vamos trazer para nossa reflexão algumas questões do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Lei da Justiça, Amor e Caridade, em que Kardec trabalha os pontos caridade e amor ao próximo. Então ele pergunta aos espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? É importante que nós entendamos, né? O que é realmente a caridade, o que se espera de nós. Temos aprendido constantemente, reiteradamente, estamos sendo sempre convidados, lembrados, incentivados, né, a praticarmos a caridade, reconhecendo o fora da caridade não há salvação, não mais o fora da igreja não há salvação, né? Não é questão de estarmos ligados a determinados núcleos religiosos que nos confere determinada condição, e sim as nossas obras, como o próprio Jesus ensinou. E a caridade é a manifestação do sentimento que nós temos em relação ao próximo, caridade em todos os sentidos, né? Então, daí a necessidade de refletirmos. E ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Para que compreendamos bem o que seja indulgência para as imperfeições alheias, é um tipo de um sentimento muito comum que nós temos em relação a nós mesmos. Quando agimos de determinada forma, né, muitas vezes encontramos ali infinitas justificativas, né, que expliquem ali aquele determinado ato que tivemos. Então, nós somos indulgentes em relação a nós mesmos. E é essa mesma indulgência que nós temos que aplicar em relação ao outro, né? Junto ao perdão das ofensas, como os espíritos respondem. E Kardec, então, comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas, se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Belíssima explicação nos traz Kardec, né? Se conseguíssemos, ou melhor dizendo, se conseguirmos pautar nossas vidas, nossos atos no trato com o outro, no trato com o semelhante, baseado neste ensinamento, com certeza estaremos ganhando assim um resultado verdadeiramente positivo em termos da nossa melhoria, do nosso crescimento. E Kardec pergunta em seguida: Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos?
Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Né? Então, antes, porém, vamos ver aqui aquela resposta anterior. Vale a pena nós comentarmos antes de entrarmos na questão da esmola, porque é importante que entendamos, né? É muito claro, a resposta é muito clara, por isso eu não ia nem comentar, mas é importante que reafirmemos que o nosso coração, como nós aprendemos no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, não vai bater com a mesma alegria quando nós encontramos um inimigo quanto encontramos um amigo. É claro que há diferença brutal em termos de sentimento, né? Não há como vibrar alegria ao encontrar ali alguém que nos feriu, alguém por quem temos receios, desconfianças, né? Então, isso não é isso que Jesus nos pede. O que ele nos pede? É dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo e aqui na resposta a Kardec. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Então, não ficar remoendo aquela dor, aquele ato, aquela situação que nos alcançou, é perdoar, e quem perdoa deseja o bem, quem perdoa vibra no bem em relação àquela pessoa, emite os bons pensamentos. Se algo de bom alcança aquela pessoa, não deve nos descontentar, mas sim ficarmos, né? Ficarmos felizes por aquela pessoa ter conseguido aquela determinada graça, aquela determinada oportunidade, né? Enfim, é isso, é pagar o mal com o bem, é isso. Agora, é claro que o coração não bate da mesma forma em relação a essas pessoas e em comparação com aquelas com as quais nos afinamos, né? Com aquelas que temos ali o prazer de conviver, o prazer de estar junto. Então entendamos bem o que Jesus espera de cada um de nós. Então, voltando agora à questão, que pensar da esmola? E eles respondem: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda
ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiro humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, que é no plano espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir, né? Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Todas essas respostas que nós vimos foram dadas por São Vicente de Paulo, foram dadas a Kardec. E Kardec, por fim, pergunta: mais uma questão que ele coloca dentro deste tema. Vamos lá. Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa, né? Então, muitos acabam ali entrando nessa vida de mendicância por própria culpa. Eles respondem, sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, essas questões nos fazem refletir muito, e eu quero trazer agora, nós vamos ver agora, uma pequena história, né, baseada em fatos reais, que nos é contada, e que inclusive há poucos dias foi comentada aí num dos áudios, mas simplesmente comentada, né? E até perguntaram sobre o texto, né? Então vamos ler o texto completo para que possamos sentir melhor esse ensinamento, né? Que acaba aí nos sensibilizando muito. É do livro A Luz Dissipa as Trevas. É uma seleção de histórias verídicas, né? E aqui nós temos o circo. Quando eu era adolescente, meu pai e eu estávamos na fila para comprar ingressos para o circo. Finalmente, havia apenas uma família entre nós e o guichê. Esta família me causou uma profunda impressão. Havia 8 crianças, provavelmente todas com mais ou menos 12 anos. Podia-se dizer que elas não tinham muito dinheiro. Suas roupas eram baratas, porém limpas. As crianças eram bem comportadas, todas em pé na fila, 2 a 2, de mãos dadas atrás de seus pais.
falavam animadamente sobre os palhaços, os elefantes e outras coisas que veriam naquela noite. Podia-se perceber que nunca tinha ido ao circo. O programa prometia ser um grande acontecimento em suas vidas jovens. O pai e a mãe iam à frente do grupo, tão orgulhosos quanto poderiam estar. A mãe segurava o braço do marido e olhava para ele, como se dissesse: "Você é meu cavalheiro com uma armadura brilhante." O pai sorria, cheio de orgulho, e olhava para ela como se respondesse: "Você tem razão." A vendedora de ingressos perguntou ao pai quantos ele queria. Ele respondeu: "Por favor, quero 8 crianças e 2 adultos para levar minha família ao circo." A vendedora disse o preço. A mãe ficou cabisbaixa e largou o braço do marido, que ficou com os lábios trêmulos. Ele inclinou-se para a vendedora e perguntou: "Quanto foi que a senhora disse?" A vendedora disse novamente o preço. O homem não tinha dinheiro suficiente. Como poderia dizer aos seus 8 filhos que não tinha dinheiro suficiente para levá-los ao circo? Vendo o que acontecia, meu pai colocou a mão no bolso, pegou a nota de $20 e deixou cair no chão. Nós não éramos ricos no sentido em que se emprega esse termo. Meu pai se abaixou, pegou a nota, tocou no ombro do homem e disse: "Senhor, com licença, isso caiu do seu bolso." O homem entendeu o que estava acontecendo. Não estava pedindo esmolas, mas certamente apreciou ajuda numa situação terrivelmente constrangedora. Ele olhou bem nos olhos do meu pai, pegou suas mãos nas suas, apertou com força a nota de $20 e, com os lábios trêmulos e uma lágrima rolando em seu rosto, respondeu: "Obrigado, Senhor. Isso realmente significa muito para mim e para a minha família." Meu pai e eu voltamos para o nosso carro e nos dirigimos para casa. Não fomos ao circo naquela noite, mas valeu a pena. Grande lição, grande lição. Aproveitar uma oportunidade de uma forma tão delicada. Grande lição. Que nos inspiremos, né? Que nos inspiremos e saibamos aproveitar as oportunidades. Oportunidade tanto de ser útil a alguém, como também a oportunidade de poder agradecer a alguém que nos estende as mãos. Reflitamos muito. Que fiquemos em paz. Olá! Na palestra doutrinária de hoje, nós vamos continuar o texto do capítulo Maria Clara do livro Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus, ditado por Leon Tolstói. Então, na última semana, nós vimos, né, que esse jovem, ele havia saído ali do trabalho, estava ali sob todas as agitações, as tribulações do dia a dia. Tem uma chuva, ele busca abrigo no local e ele tem um mal súbito, né? No começo as pessoas pensam que ele estava ali bêbado, alcoolizado, acabam não auxiliando. E o que a gente precisa prestar atenção aqui né, da semana passada,
Ele estava ali consciente do que estava acontecendo, mas o corpo dele não respondia. Então, era uma situação assim, o que está acontecendo comigo? Ele não conseguia entender. E antes dele passar mal, ele até relata, né, de situações ali mediúnicas da sua infância que não foram bem desenvolvidas, compreendidas. Ele foi encaminhado para médicos e que evidentemente não resolveram a situação, né? Outro ponto que nós precisamos relembrar é que uma moça surge do meio da multidão. Né? Ela serve ali de instrumento da espiritualidade, ela tem a iniciativa também, ela encarnada, né, de auxiliá-lo. Então ela chama ali uma ambulância, ele percebe que ela tem ali conhecimentos técnicos ligados à área da saúde, né, até pela maneira como ela fala, mas um ponto mais importante é que ela pede para ele pensar em Jesus, para ele orar, que era ali o auxílio mais eficiente. Isso já mostra o quê? Que é uma pessoa ali que pratica a caridade, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que confia, além da medicina terrestre, ela confia no Pai, confia no auxílio. Então, ela estava em sintonia com o plano espiritual, ali serviu de instrumento útil para auxiliar ele como necessitado. Então, ele tinha consciência do que estava acontecendo, só que o corpo não respondia. E nisso ele ficou extremamente confuso, né? O que está acontecendo comigo? Percebam que é diferente de um desmaio. Percebam que porque quando você tem um mal e você apaga, você não tem consciência, você cai. Logo depois, quando você é resgatado ali, medicado, é que você começa a lembrar alguns fragmentos, né? Fica uma coisa meio confusa, se aconteceu, se não aconteceu, se alguém falou, se não falou, como quando a gente volta de uma anestesia, né? Mas não, ele estava confuso, evidentemente confuso, porque sua mente estava agitada. Ele já estava num padrão mental de agitação. Ele estava reclamando do dia, reclamando da chuva, reclamando das pessoas que foram se abrigar no mesmo lugar que ele ficou ali aglomerado. Ele estava reclamando e já prevendo que ele iria ficar doente, né? Ele estava já, né, em consciência com um padrão vibratório difícil. Né? E aí quando acontece esse mal-estar, né, essa perda aí, né, esse desdobramento mesmo que aconteceu, ele não consegue entender. Mais para frente nós vamos buscar em Kardec o que exatamente aconteceu, né? Eu não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente vai continuar estudando esse caso. Como eu falei, é um caso extremamente rico, vai trazer muitas informações, muitas reflexões, muitos aprendizados para a gente. Então a moça coloca ele na ambulância, mas ela não fica na ambulância, tá? Então ela encaminha ele para um pronto atendimento, que foi o ponto que nós paramos na última semana. Era grande a movimentação no pronto-socorro naquela quase meia-noite de sexta-feira. Deixaram-no em extenso corredor junto a muitas outras macas. Ouvia gemidos, choros, lamentações, todavia ele mesmo não conseguia expressar-se, por mais que o tentasse. Então ele estava de posse, né? Ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo com ele, mas ele não conseguia, o corpo dele não reagia, né? Então ele estava ali, o espírito dele ligado ao corpo, porque ele estava encarnado, né? Então ele não desencarnou. O espírito dele estava ligado ao corpo, mas ouvia tudo o que acontecia, né? Sentia ali, mas ele não conseguia voltar para o corpo. E um ponto importante, né? Era uma pessoa que não era ligada à espiritualidade, né? Mais para frente ele vai falar isso também. Quando ela fala para, né, ela com carinho, ele ouve ela falando, né? Para pensar em Jesus, aquilo
não teve tanto efeito, né? Então, isso é importante também. Quando nós temos a consciência de Deus, de Jesus, quando nós buscamos essa ligação com eles, quando a gente pensa, abrem-se portas ali de amparo, de assistência, a gente automaticamente muda o nosso padrão mental, tem um efeito, né? Diferentemente de uma pessoa materialista, de uma pessoa que não acredita em Deus. Ela vai só acreditar um efeito se ela for medicada, se for comprovada, né? Por um período que se assemelhou a uma eternidade, foi tocado, examinado, agulhas penetraram-lhe os braços indefesos. Parece assim, eu lendo, né, que é como se o corpo dele estivesse sendo feito uma autópsia, né? O corpo dele estava sendo manipulado, com ele encarnado e ele não conseguindo reagir, né? Acordar, ele não conseguia se mexer, mas eles estavam fazendo ali o trabalho deles, eles estavam verificando o que estava acontecendo, né? Então ele se sente ali, né? Ele tem consciência dessa manipulação, né? É interessante isso, porque normalmente a gente está em vigília, né? Quando alguém está nos manipulando, a não ser quando estamos em estado de coma, né? Que mesmo assim os médicos falam, né? E a gente sabe disso, que o espírito ouve o que você está falando, pode ouvir assim de uma forma um pouco não tão nítida como ele ouvia, porque a situação dele é outra, né? Para a medicina terrena vai ser dado um diagnóstico, mas aqui vai ser relatado exatamente o que aconteceu com ele, né? Então é importante, né? Estarmos ali conversando com o paciente e tudo mais, mas ele está certamente sedado, né? Num estado de coma, o paciente está sedado. Então, quando está sedado, não são todos os momentos 100% de consciência, né? São alguns momentos de consciência. Neste caso, não. Ele estava sentindo, vendo toda essa agitação, esse movimento ao redor dele, todos os procedimentos que estavam sendo aplicados e utilizados. A abordagem repetiu-se vezes inúmeras. Quis reagir, solicitar um médico particular, reclamar seus direitos, reivindicar. Ele não conseguia, ele não falava, ele não se mexia, né? Mas ele tinha ali dentro dele, né? Vou pedir ajuda, eu quero meus direitos. Como? Imóvel, mudo, impossível enfrentar a situação de cobaia à mercê de experimentadores. Pânico. Lágrimas deslizaram pelas faces sujas e pálidas sem que ninguém as notasse. Uma enfermeira com ares de cansaço trouxe um suporte e ele sentiu a picada de uma agulha na veia do braço direito, seguida da ardência de um líquido a penetrá-lo em lento gotejar. Então, entendam, né, que ele está tendo consciência mesmo, porque ele está relatando nos mínimos detalhes o que estava acontecendo. Nenhuma palavra. Desejou a presença da jovem que o acudira. Ou seria uma senhora? Ela pelo menos falava, ainda que não compartilhassem das mesmas crenças religiosas. Jesus? Um estranho. Que poderia ele fazer que os médicos não pudessem? Fanatismo de quem não dispunha de nada melhor. Então, como eu disse, né? Se acreditamos, se tivermos contato, essa ligação com a ajuda, com o auxílio, nós nos acalmamos, né? Nós permitirmos ser ajudados. No caso dele, né? Ele estava tendo ajuda porque Deus não abandona nenhum de nós, né? Mas ele não estava reconhecendo, né? Que ele estava sendo ajudado. Mas, mesmo assim, essa jovem, ela impacta ele, né? Então, são as nossas tendências, né? O orgulho, a descrença, a vaidade, né? Dá para perceber pela narrativa que era ali um jovem que não tinha nenhuma ligação mesmo com Deus e com Jesus. O enorme corredor tornava-se cada vez menor. Mais e mais doentes chegavam, alguns em estado grave.
Escutava-os, contudo não conseguia mover sequer os olhos. Exasperou-se. Então, uma agitação normal, né? Daquelas tentativas infrutíferas de retornar à consciência, né? De despertar. Não haveria quartos para aqueles infelizes? Teriam que ficar expostos? Subitamente teve a consciência de que participava do problema aparentemente insolúvel. Embora desejasse acalmar a agitação, a ira aumentava a cada instante. E é realmente uma consequência, né? Quando vem o desespero, vem a revolta. Um médico impecavelmente trajado de refulgente branco submeteu-o a acurado exame e ele lamentou a rudeza de suas mãos e um mutismo desesperador. Porque ele também buscava por respostas, né? Já que ele não conseguia voltar para o corpo, ele queria saber o que tinha acontecido com ele, né? Normal. Ansiava por explicações, mas certamente não as teria da pretensiosa criatura, né? Porque estava de uma frieza ali, né? Estava trabalhando, mas não havia nenhuma indicação de que ele teria essa resposta. Jovens também vestidos de branco cercaram-no e ouviu-os chamarem de professor. Sentiu-se um vegetal, manipulado, apertado, cutucado. Depois, verdadeiro alívio, a ordem emanada dos lábios finos do médico. Então era um professor, devia ser um hospital-escola, né? Ali cercado dos residentes e todos tentando entender o que estava acontecendo com ele e aprender ao mesmo tempo. Levem-no para a enfermaria e consigam-lhe o quarto assim que puderem. Vasculhem seus bolsos. Já o fizeram? E não tinha nada com ele? Certamente roubaram-no. Todavia, pelas roupas caras, trata-se de uma pessoa de posses. Observem suas mãos, unhas feitas. E os cabelos tratados. Convém que lhe prestemos bom atendimento, evitando problemas futuros. Não é um indigente. Terá familiares, amigos. Afinal, meus caros alunos, alguém tem que pagar a conta de vez em quando. E este terá condições de arcar com os nossos honorários. São preocupações administrativas, né? Práticas do dia a dia. E isso acontece em todos os hospitais, até mesmo nos hospitais públicos, né? Quando chega uma pessoa que não está identificada, eles buscam tentar alcançar ali os familiares e tem aqueles que estão em situação aí de fragilidade, de indulgência, que não tem ninguém, né? E que certamente não poderão pagar pelo tratamento. Então, pelo estilo dele, pelas roupas, né, de uma frieza até desse médico, desse professor, ele já associa a alguém que pode pagá-los, que eles poderiam cuidar, né? É isso que eu estou querendo dizer na questão prática, né? Que existe mesmo. Graças. Intimamente o jovem doente suspirou aliviado. Finalmente privacidade. Então também incomodava ele estar nesse corredor, né? Um jovem bastante orgulhoso, ele não estava ligado a estar sendo atendido, ele estava incomodado, além dele não conseguir voltar para o corpo e saber o que estava acontecendo com ele, ele estava incomodado de estar ali no meio dessas pessoas, né? Numa situação ali, né? Totalmente exposto, num corredor. Os minutos passavam, transformando-se em horas e nada de quarto ou até de simples enfermaria. Deve ter sido muito difícil, né? Você ter consciência de tudo, horas passando e nada de você retomar para o corpo. Em frente, no alto da parede, enorme e feio relógio marcava o tempo e ele seguia o lento movimento dos ponteiros com hipnótica atenção. 30 minutos, 1 hora, 2, 3. Agora, somente restava sua maca no corredor silencioso e deserto. Pegou-se, lamentando a ausência de gemidos. Pelo menos se sentia acompanhado no infortúnio. Tê-lo-iam esquecido? Só podia ser. Imenso pavor dominou.
Ouvira relatos de tantos casos sobre hospitais, alguns verdadeiramente macabros. Passos leves fizeram-se sobre o chão limpo e reluzente. Quis erguer-se, falar, pedir socorro, mas o corpo não obedecia à sua vontade. Ou seja, de tempos em tempos ele tinha uma tentativa, né? Natural. A moça vestia branco e na cabeça delicada, ornada de louros e fartos cabelos recolhidos em longa trança, equilibrava a encantadora touca enfeitada com tênue friso azul. No delgado pescoço, algo semelhante a um estetoscópio. Nas mãos, uma ficha médica. E os lábios rosados, milagre dos milagres, lindo sorriso. E ela falava com ele. Lembras-te de mim? Provavelmente não, pois estava em meio à séria crise. Desculpa não ter vindo antes, mas havia compromissos mais urgentes. Sinto-me em falta contigo. Já ouviste falar que somos responsáveis por aqueles que auxiliamos? Vejamos como estás. A essa altura a gente lembra de quem? Da moça da ambulância, né? Da moça que chamou a ambulância. Vamos ver quem é ela. Seria a moça que o acudira? Como se lesse seus pensamentos, a linda enfermeira meneou negativamente a loura cabeça. Não era ela a moça do celular. Então, aqui nesse ponto, então a gente já sabe que ele não era uma pessoa que acreditava em Deus, em Jesus, que não tinha contato, né, com a espiritualidade. Ele estava ali tentando voltar para o corpo em desdobramento, vendo tudo que estava acontecendo com ele, né? E de repente uma moça aparece, né? E ela fala com ele. Aí a gente começa a pensar, nossa, será que ele desencarnou? Não, ele não está desencarnado. Por isso que a gente precisa observar qual é o fenômeno que está acontecendo com ele. Que diferença no toque! Mãos gentis afastaram a camisa de seda, revelando-lhe o tórax bronzeado. Sempre sorrindo, ela friccionou a base do singular estetoscópio contra o jaleco impecável, comentando: está frio demais para este aparelho gelado. Vejam que esqueceram de te cobrir. Sou Ana Lúcia. Alguns insistem em me chamar de doutora. Minha especialidade é cuidar de pessoas com certos probleminhas, como os teus. Vamos lá. Então, né? A essa altura a gente já percebe, é um espírito que está falando com ele. Por isso, como ele está em espírito, ele está conseguindo se comunicar com ela. E aí a gente vê a grandiosidade do auxílio, né, da espiritualidade. A gente sabe que dentro dos hospitais e em qualquer outro lugar, somos rodeados de espíritos, né? Então ela estava trabalhando, mas no plano espiritual. Ela estava atendendo ele em espírito, né? Vejam que quanta ajuda, quanta assistência. Mas há um motivo também, né? Há uma ligação aí. Mas é o amparo. A ajuda sempre acontece. Nunca estamos sozinhos. Nós temos que sintonizar, nós temos que aceitar a ajuda. Porque senão os mentores estão aí ao nosso lado, tentando nos amparar. A gente nem enxerga, a gente nem vê. Felizmente ele conseguiu, né? Vê-la. Vejam que também o trato ali espiritual, né? A assistência espiritual dentro de um hospital é diferente, né? A abordagem dela foi completamente mais doce, mais gentil. E não que os médicos encarnados não façam isso, né? Mas alguns aí estão mais mecanicamente mesmo, né? E ela nota, né? E ele nota que o aparelho é diferente, né? Então a Terra é uma cópia do plano espiritual. Como que obedecendo a invisível comando, enfermeiros finalmente chegavam, conduzindo sua maca para um quarto simples, todavia limpíssimo, pintado de azul bem clarinho. Então, esses estão encarnados.
né? Estão trabalhando em equipe, ela no plano espiritual e os encarnados que estão ali finalmente removendo ele do corredor. Por isso que a gente tem que ler e prestar atenção, né? Não dá para resumir, são muitos detalhes. Percebeu no corpo desnudo a maciez do camisolão do hospital e o contato com os lençóis alvos e bem passados. Uma solícita atendente cobriu-o e sentiu-se protegido, aquecido, adormecido profundamente. Deixou de notar as vezes inúmeras que Ana Lúcia adentrou o quarto em penumbra, quedando-se silenciosa junto ao leito, como se zelando por sua saúde em especial. Então é esse ir e vir, né? Então ele consegue ali relaxar, né? Enfim. Mas ele sabe que ela está ali velando muito em particular por ele. Ele consegue sentir, ter essa certeza, ter essa confiança. Bem cedo se iniciavam as atividades no hospital. Médicos e enfermeiros transitavam pelos corredores em direção aos centros cirúrgicos e salas de exames. Carrinhos com o desejum passavam e o cheiro de café fresco chegou-lhe às narinas. Que delícia! Sentia fome. Queria banhar-se e fazer uma farta refeição matinal, pois somente almoçara no dia anterior. E ainda assim, um sanduíche engolido às pressas entre a análise de um papel e outro, e o telefone que não cessava de tocar. Constatou com horror que o corpo não obedecia ao comando do seu cérebro. Estava paralisado. Tentou gritar, tocar a campainha, chorar, nada. Então, vejam, né? Ele estava ali até tendo uma recordação da sua agitação, de como ele estava vivendo e tudo mais. E as horas se passaram, né? Ele com consciência, sem conseguir voltar ao corpo, né? Então, com certeza uma situação desesperadora, mas que iria lhe dar ali grandes aprendizados. Na semana que vem nós vamos continuar, né? E vamos ver ali o que acontece com ele no hospital e outras situações que vão acontecer. Até a semana que vem, se Deus quiser.